Próximo exercício é o do cálculo da média anual das temperaturas. A ideia desse exercício é que a gente, de uma lista de temperaturas, que representam a temperatura de cada mês, a gente devolva uma lista com os meses em que a temperatura do mês foi maior que a média da temperatura anual. E eu não sei qual é a média da temperatura anual até calcular. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é que nós temos que fazer duas passadas, dois for. O primeiro para determinar a média e só então eu passar para ler cada elemento. Se eu tentar fazer isso num for só não vai dar, porque a hora que eu estiver passando eu não sei a média ainda. Tá? Outra coisa importante, vocês poderiam calcular a média, né? A média das temperaturas, ou melhor, a temperatura média, né? Temperatura média anual desse jeito aqui, né? Sum de temperaturas dividido por len de temperaturas. Mas a gente não vai usar isso porque a gente quer usar for. Quer treinar e fazer, né, os cálculos. Então a gente poderia fazer isso. Só vou rodar aqui, ó. Ele calculou a temperatura média em cada situação dessa, mas não é o que a gente quer. A gente quer calcular na mão. Pode até ver, ó, 20, 20.41, 23, 19, 21. Vou fazer aqui e vou deixar aqui para a gente poder comparar. Então, não é desse jeito. Como é que eu calculo então a temperatura média anual sem usar esse artifício aqui, né? Que no dia a dia você pode usar, mas agora a gente não quer, né? Então eu vou ter que fazer uma soma. Tem que fazer um for. Vocês já devem ter feito algum programa assim, né? For temperatura em temperaturas. Então, para cada temperatura, nas temperaturas que eu recebo aqui, eu vou fazer um soma mais igual a temperatura, é um somador de temperaturas. Opa. Temperatura. E no final basta dividir por len. Eu poderia até fazer aqui, né? Se eu não quisesse, né? Fazer aqui uma quantidade, né? QTD. Se eu quisesse mesmo ser bem purista aqui, mas igual a 1. E no final eu faço temperatura média anual é igual a soma dividido pela quantidade. Poderíamos até melhorar aqui, né? Fazer soma das temperaturas. Soma das temperaturas. Ctrl F2, tá? Para fazer essa brincadeira aqui. Bem divertido, né? Soma das temperaturas, não ASCII, fez. E quantidade, eu poderia chamar de Ctrl F2. Quantidade. Aproveitando para ensinar uns truques do VS Code, tá? De temperaturas. Digitar direito ajuda. ASCII. E vamos ver se funciona. Então tá ali, ó. Os mesmos valores, vocês podem ver, ó, comparando lá com cima, os mesmos valores. Quer dizer, esse código aqui faz exatamente a mesma coisa que aquele outro lá. É óbvio que aquilo lá é muito mais fácil de usar no dia a dia, mas a gente queria ver como é que eu faço para calcular uma média, né? Então eu passo por cada elemento, eu somo os elementos, eu vejo quantos tem, eu divido a soma pelo número de elementos, eu tenho a média. Beleza, mas não é isso que eu quero agora as temperaturas acima. Então, uma vez calculado, faz um outro for. Esse outro for vai ser muito parecido, né? Aqui, ó. For, estrutura básica dele. Para cada temperatura em temperaturas, agora eu faço um if. Se a temperatura que eu estou agora for maior, é maior, né? Maior do que o quê? Do que a média, eu faço um append numa lista. Então agora eu não vou fazer mais, tá? Então, você vai ter que criar uma lista em algum lugar aqui, antes desse for, criar uma lista. E
Dependendo dessa temperatura ser maior do que essa média, você adiciona essa temperatura nessa lista e no final você devolve não um elemento, mas devolve aqui uma lista. Ok? E aí você vai ter então esse programa resolvido. Você pode ir lá embaixo nos testes e observar. Cadê o teste? Aqui. Você pode observar aqui. Não é esse. Aqui, ó. Que ele devolve sempre uma lista. Ah, ele devolve a posição. A posição do mês. É pior do que eu imaginava, né? Ele devolve a posição do mês. Ok? E não o mês em si. Ok? Então tá. Como é que eu devolvo a posição do mês? Uma forma bem legal de usar aqui é usar o enumerate. Deixa eu mostrar para vocês como é que o enumerate funciona. Aqui, se você fizesse o processo normal, né, do for, ele devolveria o elemento. Deixa eu limpar aqui só para a gente entender. Fazer um print aqui só para a gente brincar. Tá? For temperaturas, print temperatura. Só vou mostrar aqui como é que é isso aqui. Podemos até abrir um terminalzinho depois, se a gente for o caso. Acho que é até melhor abrir um terminal para isso. Vou abrir um terminal aqui e a gente brinca lá no terminal. Então, olha só. Vou abrir um terminal Python aqui. Python. Ver se funciona. Vamos terminar, mas não abriu o Python. Então vamos criar aqui Python 3. Então olha só. Digamos que eu tenho uma lista aqui, ó, com temperaturas 20, 34, 23, 21. É o suficiente, só para a gente brincar. Tá aqui a lista. Eu faço for temperatura em lista. Print T. Então olha só. Eu consegui mostrar cada temperatura, mas eu não consigo a posição dela. Ok? Tem um jeito legal de fazer isso, que é o enumerate. Então, for i, t. I é a posição, poderia até chamar de P, né? Posição e temperatura. In enumerate. Enumerate. Esse é o segredo desse programa. Enumerate de L. Então, olha só. Eu print o P e a temperatura. E olha só o que ele faz. Ele está me dizendo o seguinte, ó. Enumerate vai enumerar a lista. Então, quando ele pegar o elemento 20, que é o primeiro elemento da posição 0, ele vai guardar o 20 aqui e aqui ele vai guardar 0. O que é o 0? Posição 0. Aqui. Consegui mostrar. Quando ele pegar o 34, que é o próximo elemento, em P ele vai guardar a posição 1. Quando ele pegar o próximo elemento, que é o elemento 2, 23, ele mostra na posição 2 o elemento 23 e na posição 3 o elemento 21. Então ele guarda para mim, né? Ele já me traz automaticamente. Alguém vai dizer, ah professor, mas eu não precisaria da temperatura. Nesse caso até precisa, né? Porque você precisa para fazer um if. Se esse valor for maior do que a temperatura média, guarda o P. Então, se a temperatura for maior, guarda a posição. Vai haver situações em que talvez você não precise do elemento, você só precisa da posição. Ainda assim, use o enumerate. Se você não usar o enumerate, você vai ter que fazer algo no braço, e guardando 0 na posição e somando 1, enfim. Nesse caso, o enumerate é a coisa mais fácil que tem para usar. Então, como é que fica esse programa? Faz um for primeiro para achar a temperatura máxima, a temperatura média. Depois faz um outro for com o enumerate e verifica. Se aquela temperatura for maior do que a média anual,
faz um append numa lista nova que você vai ter criado antes desse segundo for, e adiciona a posição. E no final devolve a lista com as posições. E isso vai funcionar. Okay? Então, eu não quero fazer tudo aqui, porque eu acho que vocês podem fazer. E então tentem um pouco mais aí. Qualquer coisa a gente tira a dúvida depois. Então, até a próxima.